Fala galera, esse é o segundo vídeo da semana e nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Êxodo 20, capítulo 13. E nesse vídeo talvez você entenda a diferença, porque é que às vezes em algumas situações eu repito algumas palavras. E no livro de Êxodo eu vou ler aqui e a gente já vai para o vídeo. Êxodo 20, capítulo 13, está escrito: não matarás. Algo bem simples, não matarás. E aí você vai perceber como é ensinado e como deveria ser. Uma das palavras que eu mais repito, e vocês sabem disso, é o que está escrito lá no livro de João 3. E aí a gente vai ler lá para vocês entenderem melhor isso aqui. No livro de João 3, o que acontece? É justamente o encontro entre Jesus e Nicodemos. E aí eu vou ler uma parte e depois eu explico para vocês. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro, como pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreende pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer. Eu vou para o 9 para a gente não perder tempo. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-nos, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita os nossos testemunhos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: como é que você pode estar se dizendo mestre em Israel e não sabe o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito? Aí o que ele fala mais interessante está no versículo 3. Ele diz: se você não nascer de novo, não pode ver o reino espiritual. Aí eu já expliquei no vídeo passado, onde eu falava sobre Marcos 4, que em Marcos 4 alguém chega para Jesus, ele está falando uma parábola e eles fazem a seguinte pergunta: por que se eu falo em parábolas? Jesus vai responder: para que vendo veja e não perceba, ouvindo ouça e não entenda, e para que venha por mim ser curado. Mas para vocês é dado a conhecer o mistério de Deus. Ou seja, no mundo espiritual, o ver é perceber, o ouvir é entender. Logo, se Deus ele estiver falando e você não entende, você não pode ser considerado ovelha de Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que disse: as minhas ovelhas ela ouve e entende a minha voz e jamais seguirá mercenário. Ou seja, as ovelhas de Cristo ela tem que entender. E agora voltando para aquilo que ele falou: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino espiritual. Ou seja, se você não percebe, logo, se você não perceber, você não está vendo. Então, o mundo espiritual não é um mundo visível, ele é perceptível. Essa é a regra. Agora, vamos voltar lá para aquilo que eu li lá no princípio: o não matarás. E às vezes eu falo sobre isso, uso alguns textos, como eu falei, que eu repito, e às vezes as pessoas não percebem. O que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Dois polos, dois mundos completamente diferentes, não é a mesma coisa. O mestre em Israel, ou seja, um mestre do reino de Deus, ele precisa compreender o mundo espiritual, coisa que você não entende. Então, quando Deus disse lá: não matarás, ele não está falando para não matar o corpo físico. Por quê? Porque Deus ele não atua na dimensão da carne, mas na dimensão do Espírito. Aí você diz: não entendi nada. Calma que você vai entender. No livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando Deus ele termina de fazer todas as coisas, ele vai lá, cria o homem e coloca o homem dentro do paraíso. E ele diz para o homem: você pode comer de tudo livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma. Se você comer, você vai morrer. E ele coloca duas árvores ali: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele representa a escritura sagrada adulterada, ou seja, o bem, que é a escritura, mas a adulteração, isso é mal. E a árvore da vida, ela representa a palavra 100% pura, e que ela representa os ensinos do Messias. Por isso que em João 15 ele está dizendo: eu sou a videira, a verdadeira árvore da vida de verdade. Perceba que quando esse Adão, ele desobedece, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morre fisicamente. O que acontece? Ele morre espiritualmente. Mas o que é morte espiritual? Que é justamente o afastamento de Deus. Ou seja, primeiro ele come, quando ele morre, ele percebe que está nu, e aí agora acontece uma série de coisas. Ele é expulso do paraíso, e quando chega no paraíso, aí você vai ver que agora Caim começa a matar o irmão, e dali por diante as coisas ruins começam acontecendo. E perceba que primeiro ele sai do paraíso, agora Caim ele é expulso da presença de Deus, e ele vai se afastando cada vez mais de Deus. Então morte espiritual é afastamento do homem de Deus. Quanto mais afastado você estiver de Deus, menos você pode ouvir. Imagine que uma pessoa está a 5 metros de mim. Eu vou falar de uma forma. Mas se essa pessoa estiver a 100 metros, eu vou precisar gritar. E se ela estiver a 1 quilômetro, mesmo que eu grite, talvez ela não me escute. Então isso é morte espiritual, é quando o homem está afastado de Deus. Então quando ele está afastado de Deus, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Então não matarás, que ele estava falando para que ele iria morrer, que ele estava falando para Adão, é que se Adão morrer ou comesse, que ele estaria se afastando de Deus. Isso é morte espiritual. Agora vamos voltar para entender. Vou contar uma parábola para você. Há 2 anos atrás ou 3, existia uma doença chamada, que ainda existe, chamada Covid. E quando ela apareceu, ela matou milhares de pessoas pelo mundo. A Covid ela tinha diversos sintomas. Imagine que, por exemplo, um dos sintomas, digamos que seja a diarreia, e alguém tem uma diarreia e vá para um médico que é inexperiente, e esse médico começa a tratar da diarreia. E aí essa pessoa fique até boa na questão da diarreia, mas que venha morrer depois. Por quê? Porque ele está tratando na esfera errada. Ou seja, ao invés de tratar a doença na sua causa, que seria a Covid, estão tratando o sintoma. É mais ou menos o que acontece. As pessoas estão... Hoje você pode ver, por exemplo, uma pessoa feminista, que talvez ela defenda que ela deva ter o direito de abortar uma criança. E aí vai entrar alguém que vai brigar com ela, que vai dizer que não pode e tal, e rola uma confusão, uma briga terrível. E o que acontece? Essas pessoas não se entendem, e essa mulher vai defender aquilo que ela entende que é direito, e por outro lado outra pessoa vai estar lidando na esfera errada, e aí vai estar dizendo para ela que não pode e tal, aquela coisa, vai usar o nome de Deus em cima disso. E o que acontece? E ela vai continuar fazendo aquilo que ela tem desejo. A Bíblia ela diz que se Deus ele não edificar a casa que representa a nossa vida, em vão trabalham aqueles que edificam. Deus ele não trabalha, não lida nessa esfera. Aí para você entender isso, aí você vai precisar ir agora para o livro de Gálatas. Como eu falei sobre a questão da morte espiritual. Imagine que uma pessoa que comeu, no caso foi Adão, ele vai comer ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele morre espiritualmente. Quando você come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você também produz os frutos. Quais frutos é? E no livro de Gálatas fala dos tipos de fruto. Um é o fruto da carne. Quando você fala fruto da carne, significa carne que vem de homens, ou seja, um ensino dado por homens. E aí esse ensino dado por homens vai fazer com que as pessoas elas sejam egoístas, elas sejam, sei lá, ela tem uma série de coisas ruins que ela vai produzir. Porque o homem egoísta, ele pensa em si mesmo. Inclusive você vai ver pessoas que vai estar ensinando que Deus vai realizar o seu sonho, que vai fazer, sempre pensando em você. Você não é mais importante do que ninguém, não existe isso. No reino de Deus, para Deus, todas as pessoas são completamente diferentes, são iguais. Inclusive a Bíblia ela fala que a chuva ela vem para o justo e para o injusto. Para Deus ele não faz acepção de pessoa. Então o reino não é potado em cima de você. O reino não é potado em cima de mim. O reino de Deus é para todos. Essa é a regra. E o que acontece? Quando se come o fruto
da carne, o que acontece? Você começa a produzir tudo que é carnal, mas quando você come o fruto do Espírito, o que acontece? Você começa a produzir o fruto do Espírito. E aí eu vou ler lá em Gálatas 5, só para você ter uma noção. Gálatas 5, capítulo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, logo de cara amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, uma série de coisas. O fruto da carne é amor. Agora chega para uma pessoa que ela cheia de amor, e aí o que acontece? Você diz para ela, ó, não mate seu filho. Você sabe o que ela vai te dizer? Ela vai dizer, você é maluco, como é que eu vou matar alguém que eu amo? Sabe por quê? Porque essa pessoa ela está reproduzindo aquilo que foi colocado dentro dela. A Bíblia diz que Deus ele não tem, ele é amor. Se Deus é amor, você enche uma pessoa com o amor de Deus, você não precisa se preocupar com os sintomas. Todas as coisas que estão acontecendo é porque essas pessoas estão mortas espiritualmente. Então, ao invés de ficar brigando ou lidando na esfera errada, você tem que lidar na esfera que realmente deve ser falado sobre o ensino do amor de Deus. Você tem que apresentar Deus para ela. Quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus, não é seu papel. Você não tem que dizer se uma pessoa está errada, se aquilo que ela está fazendo é certo. Só apresenta Jesus para ela. No momento que Jesus ele entrar na vida dela, ele vai trazer para essas pessoas realmente o conceito daquilo que é certo e que é errado. A igreja hoje ela perdeu uma credibilidade tremenda, porque ela está querendo fazer o papel que não é dela, esse papel de convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado e do Espírito Santo de Deus. Então fica aí um forte abraço e que Deus continue abençoando.